Quero agradecer a oportunidade de poder estar, obrigado, nessa noite compartilhando a palavra com vocês. Para mim sempre é uma honra poder falar do nosso Deus, amém? Quantos encontraram? É muito difícil de achar Gênesis capítulo 1 e versículo 11. Você pode dizer amém? Antes de nós lermos, quantos trouxeram sua Bíblia? Amém, amém? Todo mundo trouxe. Você pode declarar: esta é minha Bíblia, a santa palavra de Deus. Eu sou tudo o que ela diz que eu sou. Amém. Tá bom por aí. Amém? Você crê nisso que você acabou de falar? Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: e disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12: e a terra produziu. Repete comigo essa frase. E a terra... Vamos lá, contar até 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. E a terra produziu erva. Erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e manhã do terceiro dia. Amém? Isso, mantenha sua Bíblia aberta, põe do lado. Irmãos, quando eu recebi o convite do PJ para ministrar nessa noite, eu comecei a orar ao Senhor e perguntar: Senhor, o que falar? Primeiro domingo do ano, o que dizer, o que ministrar para a sua igreja? Qual a palavra que o Senhor tem para os nossos corações? E é sempre um desafio, porque é nessa transição de ano, nós temos a nossa lista, nós temos as nossas expectativas, nós temos os nossos alvos já estabelecidos com o intuito de alcançarmos, e sempre a expectativa de irmos além daquilo que das metas que nós traçamos. E eu orava ao Senhor e perguntava: Senhor, o que o Senhor quer ministrar? O que o Senhor tem para nós? É muito importante nós ouvirmos de Ti, Senhor, ó Deus, o que o Senhor deseja realizar na vida de cada um, na nossa vida, para que possamos estar entendendo, compreendendo e obedecendo a Tua vontade. E o Senhor ministrava no meu coração, e eu comecei a analisar a importância de nós estarmos exatamente ouvindo Deus, ouvindo o que Deus Ele tem para dizer ao nosso respeito. Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: que o meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Na linguagem de hoje, na tradução linguagem de hoje, diz assim: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Quando nós não temos conhecimento do nosso Deus, quando nós não nos importamos em saber o que o nosso Deus ele pensa ao nosso respeito e Ele tem ao nosso favor, nós estamos trilhando um caminho de destruição, um caminho de morte. E não é isso que Deus quer para nós. Toda vez que nós fechamos o nosso pensamento, a nossa vida, para buscar saber o que Deus ele deseja realizar em nós, irmãos, nós estamos como se estivesse abrindo o nosso caixão. Isso é mal, isso é terrível. Deus está declarando na vida do profeta Oséias que a razão que o povo estava sofrendo, padecendo, é porque havia virado as costas para Deus. Não somente isso, os sacerdotes haviam negado a verdade, não estavam obedecendo, e isso estava tendo terríveis consequências na vida da nação de Israel. E não é diferente. Toda vez que nós negamos a Deus, toda vez que nós rejeitamos a Deus, toda vez que nós ignoramos a existência de Deus ou a vontade de Deus para nossas vidas, nós corremos um grande risco de caminharmos o caminho da destruição. Como eu disse aqui, estamos abrindo o nosso caixão. É caminho de morte. Em Deus nós encontramos vida. E não é isso que Deus ele deseja para nós.
João capítulo 8, versículo 32, Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis o quê? O que Deus tem ao vosso respeito, o que Deus pensa ao nosso favor, o que Deus pensa sobre nós. E a verdade nos trará o quê? Liberdade. Como nós acabamos de cantar aqui. Liberdade para vivermos a vida de Deus. Liberdade para fluirmos na unção de Deus. Liberdade para usufruirmos das bênçãos que Cristo conquistou na cruz do Calvário para nós. Liberdade do nosso passado. E como o nosso passado nos atormenta. Muitas pessoas, elas não fluem na graça de Deus, elas não fluem no reino de Deus, no propósito de Deus, porque o passado vive martelando, o passado vive acusando. E sabe uma coisa que eu quero dizer para você que está aqui nessa noite? A palavra declara em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, versículo 18, versículo que todos nós conhecemos muito bem, que diz que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Uma nova criatura. Se somos uma nova criatura em Cristo, significa que o nosso passado não tem mais autoridade sobre nós. Em Cristo nós não fomos reformados. Jesus, ele não nos reforma, Jesus nos faz novo. Uma nova vida, uma nova criatura, um novo começo. E sabe o que isso significa? Que tudo aquilo do seu passado que insiste em permanecer na sua vida é uma ilegalidade contra a sua identidade em Cristo Jesus. Não pode permanecer. É uma violação. É uma violação contra aquilo que Cristo está fazendo. E fez por você, fez na sua vida, fez na minha vida, fez na nossa vida. Por isso não podemos mais permitir, aceitar que o nosso passado venha nos assombrar. Que o nosso passado venha dizer para nós: olha, você não pode por causa daquilo que você fez, sendo que Cristo já te perdoou na cruz do Calvário. Você está me entendendo nessa noite? A importância de nós sabermos o que Deus ele pensa a nosso respeito. Não que o nosso passado, que o inimigo travestido do nosso passado vem dizer aos nossos ouvidos. Não, não. O que importa é o que Deus declara na sua Bíblia. Por isso que nós declaramos aqui: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E é isso que importa. O que Deus ele declara a mim, ao meu respeito, ao teu respeito, é o que está valendo. O que nós estamos, a posição que nós estamos hoje em Cristo Jesus, é o que realmente vale. E é isso que o inimigo não quer que você saiba. Ele não quer que você saiba a autoridade que repousa sobre a sua vida. Ele não quer que você saiba, não tenha o conhecimento da verdade. Que não viva a liberdade que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Por isso, irmão, nós precisamos nessa noite entender o que Deus, ele realmente pensa ao nosso respeito. E sabe de uma coisa? Nós jamais saberemos a dimensão, a capacidade naturais e sobrenaturais que possuímos enquanto nós não ouvimos o que Deus declarar nas nossas vidas. Deus falando nas nossas vidas. Deixa eu explicar. Existem muitas pessoas que não sabem o potencial que elas possuem, a autoridade que elas possuem, por não estar ouvindo a Deus falar, por não estar ouvindo a palavra de Deus, por não estar ouvindo o que Deus está declarando, o que a palavra declara ao nosso respeito. Tem muitas pessoas que estão limitadas, vivendo muito aquém daquilo que deveriam viver, por não estar ouvindo o que Deus está declarando. Por isso nós precisamos ouvir o que Deus diz ao nosso respeito, pensa ao nosso respeito, para que os seus olhos sejam abertos e você venha ter entendimento e compreensão. Porque, sabe uma coisa? Muitos de nós achamos que conhecemos a nós mesmos. Agora eu quero perguntar para você: quem conhece você mesmo? Mais você mesmo? Ou seja, deixa eu colocar de novo. Quem te conhece melhor? Você mesmo ou Deus que te criou? Quem te conhece melhor? Você mesmo ou Deus que te criou? O Deus que te formou no ventre da tua mãe. O Deus que depositou em você talentos naturais. O Deus que te sustenta por todos os dias da sua vida. Quem te conhece melhor? Quem te conhece melhor? E nós hoje, a igreja, nós precisamos exatamente isso. Estarmos caminhando, buscando, nos entregando cada dia mais em comunhão, em intimidade de Deus, para que possamos estar constantemente nos aprofundando no conhecimento
daquilo que Deus ele declara ao nosso respeito. Porque se o conhecimento nos liberta, se o conhecimento nos traz vida, a falta de conhecimento gera morte. E eu creio que ninguém aqui está querendo o caminho, desejando o caminho da morte. E sabe uma coisa linda, irmãos? Quando nós olhamos esse texto de Gênesis capítulo 1, está trazendo relação, está trazendo ao nosso conhecimento como Deus formou todas as coisas, como Deus criou o universo, como Deus ele começou a pôr ordem nas coisas que já estavam criadas, como Deus ele estava preparando a terra para que o homem pudesse habitar. E ele começa dizendo no versículo 2, falando que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da água. E disse Deus, versículo 3, haja luz, e houve luz. Deus começa a dar ordem com a sua palavra, e as coisas começam a acontecer. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Versículo 5, chamou Deus luz dia, e as trevas chamou de noite, e foi tarde e manhã, dia primeiro. E Deus disse, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas, e Deus fez a expansão, fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E Deus chamou a expansão de céus, e foi tarde e manhã do segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ajuntamento das águas chamou de mares, e viu Deus que era bom. E olha o que diz o versículo 11 que nós lemos no início. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E o versículo 12 diz assim, a terra produziu. A terra produziu. Olha que coisa interessante, irmão. Se nós continuarmos a ler a criação, nós vamos ver que Deus, ele dá uma palavra, Deus faz. Deus, ele dá uma ordem e acontece. Deus, ele haja luz e houve luz. Deus deu a ordem, Deus criou. Mas quando Deus, no terceiro dia, no versículo 11, nós vemos que Deus, ele dá uma ordem para a terra. A terra produza erva verde. Produza erva que dê semente. Produza árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie. Deus, ele libera uma ordem sobre a terra. E no versículo 12 diz que a terra produziu. Não foi Deus que criou a vegetação sobre a terra. A terra produziu. Quando Deus liberou a palavra, irmãos, Deus sabia o que estava na terra. Aleluia. Glória a Deus. Deus sabia. A terra já produzia essas qualidades. Ainda que não havia manifestação, mas estava lá na terra, porque Deus criou a terra com capacidade de produzir. Amém. Muitas vezes Deus fala comigo e fala com você, e muitas vezes nós duvidamos. Mas quando Deus está falando, Ele sabe o que tem plantado dentro de você. Ele sabe do que Ele colocou em você. E quando Ele declara na sua palavra, Ele está simplesmente trazendo ao teu conhecimento algo que está escondido dentro de você. A vegetação, as árvores frutíferas, as ervas que davam semente, tudo isso já estava oculto na terra. Já estava oculto na terra. E Deus simplesmente trouxe terra. Traga a manifestação daquilo que está dentro de ti. Traga a manifestação daquilo que está escondido em ti. E foi assim. E o versículo 12 diz, e a terra produziu. A terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E a terra produziu, declare mais uma vez, e a terra produziu, e a terra produziu, e a terra produziu, irmãos. Agora eu pergunto para você, o que Deus tem declarado a teu respeito? O que Deus ele tem dito sobre você? Suas promessas. Ministério. Quantas coisas você tem ouvido da parte de Deus? E minha pergunta é, você está produzindo? Sabe de uma coisa?
Quando Deus Ele nos conhece, irmãos. Quando Deus Ele fala com você, Ele está falando com você, Ele não está falando com o teu vizinho, Ele não errou o endereço. Ele sabe quem nós somos. Deus Ele não erra, Deus Ele não se engana. Promessas que Deus fez, Ele fez sabendo das suas qualidades e dos seus defeitos. E quando Ele fala com você, é com você mesmo que Ele está falando. Quando Ele te chama para o ministério, é você mesmo que Deus quer usar. Quando Deus Ele te dá uma ordem, irmãos, é você mesmo, Deus quer usar, quer que você execute essa ordem. Quando Deus Ele fala algo concernente à tua família, é na tua casa mesmo que Deus vai realizar o milagre, não é em outro lugar. Aleluia. Deus te conhece. E sabe uma coisa, irmãos, um erro que nós cometemos? Deixamos que a dúvida entre no nosso coração. Quem eu? Quem eu? Eu ministério, eu ministrando, eu pregando, eu cantando, eu fazendo missões, eu abençoo. Quem eu? A minha família, o meu casamento, os meus filhos. Não. E sabe uma coisa? Quando nós duvidamos, irmãos, é como nós estamos dizendo para Deus: Deus, o que o Senhor falou é mentira. Deus, o que o Senhor está declarando, isso não vai acontecer. Você já parou para analisar que quando nós duvidamos, nós estamos dizendo para Deus que Ele não é capaz de realizar aquilo que Ele está declarando nas nossas vidas? Você já parou para pensar o quão grave isso é? O quão ridículo também é? Imagina, nós vemos que Deus está criando um universo simplesmente com a sua palavra. O que seria impossível para Deus realizar nas nossas vidas? O que seria impossível para Deus fazer na sua vida? O que seria impossível para Deus? Lucas capítulo 1, o anjo declara: porque para Deus nada é impossível. O que é impossível para os homens não é impossível para o nosso Deus. Nós podemos ter limitações, mas o nosso Deus, Ele não tem limitação. O teu Deus, Ele não tem limitação nenhuma. E não é, irmãos, os teus erros do passado, não é as tuas debilidades que irá impedir de Deus fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Sabe por quê? Porque muito maior é a graça de Deus. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, superabundou a graça, superabundou a graça, superabundou o amor de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, sobre tudo que é e que há e que existe em nós. Deus é infinitamente maior. E muitas vezes é isso, irmão, nós olhamos e vemos pessoas limitadas, que não conseguem avançar, não conseguem desprender do passado, porque muitas vezes não estão dando ouvido àquilo que Deus está declarando a seus respeitos, ao seu respeito. Não estão ouvindo aquilo que a palavra de Deus está afirmando. Quando declara que em Cristo Jesus nós somos nova criatura, que hoje nós temos a mente de Cristo, não a mente carnal, não uma mente perturbada, não uma mente descontrolada, não, nós temos a mente de Cristo. O que Cristo pensa, o que Cristo declara, a nossa mente tem sido renovada e ministrada através do Espírito Santo, para que a cada dia nós possamos estar compreendendo o que Deus quer fazer na nossa vida. E sabe, caminharmos por fé. Muitas vezes, irmãos, muitas pessoas têm definido fé de uma maneira muito equivocada. Eu tenho uma maneira simples de definir fé. Porque muitas pessoas acham que fé é como se fosse um dispositivo que movesse a mão de Deus. Você tem uma atitude de fé e o braço de Deus vai e move ao teu favor. Sabe quando aqueles jogos mecânicos, você aperta um botão, aí algo acontece, você aperta o botão, aí faz um movimento. E fé não é isso, irmãos. Sabe o que é fé? Fé, ela não é um dispositivo que move Deus. Fé é um dispositivo que move a tua vida. Deus é. O seu propósito já está estabelecido, a tua vontade já está declarada, do início ao fim. Agora a fé vai me mover para entrar no propósito de Deus, no sobrenatural de Deus e usufruir das bênçãos de Deus. A fé tem que mover a minha vida, a sua vida, para sairmos da posição incômoda, a posição que está onde muitas vezes podemos nos encontrar longe da vontade de Deus e começarmos a caminhar. É isso que Deus, é o caminho que Deus tem para mim, é por aqui que eu vou andar.
é por aqui. Não tem razão, não tem lógica. Mas eu sei que o que Deus declarou é verdade. Eu sei que se Deus falou, vai acontecer. Você pode glorificar o nome do Senhor? Por isso, irmãos, nós olhamos, eu amo a carta de Paulo aos Efésios, porque ele começa a trazer ao conhecimento da igreja algumas doutrinas que tratam da nossa realidade, da nossa vida em Cristo, a posição que nós ocupamos no mundo espiritual, a posição que nós ocupamos neste mundo, por estarmos ligados em Cristo. E quando nós vemos Efésios, abra sua Bíblia em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Nós vemos, a partir do versículo 3 do capítulo 1, dizendo que bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por causa de Cristo nós somos abençoados. As bênçãos não estão dependendo da nossa performance. Não significa que nós vamos viver de qualquer maneira, mas sabe, o segredo de qual nós somos um povo abençoado é porque Cristo morreu por nós e hoje a nossa vida está escondida nele. Aleluia. É por causa dele que nós somos abençoados. Como também ele nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, ao qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha que coisa maravilhosa, ele nos elegeu, ele nos escolheu. Você sabe o que significa eleição? Quando você elege, você não escolhe o pior, você escolhe o melhor. Tem vários. Mas você vai... Tivemos eleições no Brasil agora. Não adianta nem falar eleições no Brasil. Ali não havia os melhores, havia os piores. Era o que tinha. Mas quando você vai eleger, você vai procurar aquele que é o melhor. E a palavra está declarando que ele nos elegeu em Cristo Jesus. Nós somos eleitos. Nós temos valor. Para que fôssemos o que? Irrepreensíveis, sem culpa diante dele, e nos predestinou para filhos da adoção. Nós nos tornamos filhos em Cristo Jesus. E sabe, outra coisa, por quê? Por que isso aconteceu? Por causa da vontade de Deus. Deus assim quis nos fazermos filhos deles. Filhos, para louvor da sua graça, ao qual nos fez agradáveis. Irmão, eu não sei qual o sentimento que você tem no teu coração concernente a você e Deus, mas eu quero dizer para você, Deus sente prazer na sua vida. Você é uma pessoa agradável diante dos olhos dele. Você é agradável diante dos olhos do Pai. Você não é uma pessoa desprezível. Não. Você é uma pessoa agradável diante dos olhos dele. Por causa de Cristo na sua vida. E sabe uma coisa? Paulo ele continua falando, mas algo que eu acho lindo é no versículo, a partir do versículo 16, ele falando sobre a igreja de Efésios, e ele começa a dizer assim: olha, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais, olha aí, para que tenhamos conhecimento, entendimento, qual seja a esperança do seu chamado, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, o que colocamos a nossa fé em Cristo, que nós recebemos o sacrifício de Cristo, sim, segundo a operação da força do seu poder, que se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas no século vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, o qual
é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo está falando, olha, eu quero, a minha oração é para que a cada dia vocês venham ter entendimento daquilo que Deus ele realizou em vocês, do poder de Deus que repousa sobre vocês, das promessas de Deus concernentes às suas vidas, o quão maravilhosas são, o quão excelente, qual é a esperança daqueles que estão em Cristo Jesus, e não somente isso, a sobreexcelente grandeza do seu poder, que habita em nós, que habita em cada um da igreja, não só sobre a liderança, mas sobre cada membro do corpo. Esse poder que manifestou em Cristo, o levantando dos mortos e o elevando à posição, o colocando assentado à direita do Pai, acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas para todo sempre. E o fez cabeça sobre a igreja, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. E a igreja, ela é o corpo desse Cristo exaltado. Você está entendendo? O poder de Deus que se manifestou arrancando Jesus do túmulo e o exaltando à presença do Pai, esse mesmo poder repousa sobre a minha vida e sobre você. E o inimigo não quer que você saiba disso. Muitas vezes estamos intimidados, acomodados. Muitas vezes nós somos, pelo nosso inimigo, amedrontado. Senhor Deus, o que vai acontecer? E Deus está falando, olha, como pedi e declarou semana passada, tudo aquilo que nós precisamos, Deus já colocou na nossa vida. Tudo aquilo que nós precisamos, irmãos, Deus já colocou na sua vida. E eu pergunto para você, existe algo melhor e mais poderoso, algo que possa substituir, que seja melhor do que a presença do Espírito Santo em nós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, se eu não estiver equivocado, que diz assim, não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo, casa, morada, habitação do Espírito Santo. Você não é um hotel que o Espírito Santo faz check-in, check-out. Não, ele habita em você, ele mora em você. Na sua casa, onde você estiver, onde você pisar, até assistindo a novela da Globo, ele está lá do teu lado, ele está dentro de você. Até fazendo o que não deve, ele continua habitando dentro de você. É o poder de Deus, para que você possa viver o propósito de Deus, para que você possa mover no sobrenatural de Deus, para que você possa, junto com Deus, tendo Cristo como seu cabeça, como o Senhor da sua vida, podemos destruir as obras do inimigo. A autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero mais uma vez declarar aqui, como foi declarado semana passada, profeticamente, esse ano é um ano de expansão. Deus irá fazer grandes coisas na sua vida. Deus irá fazer grandes coisas na vida dessa igreja, desse ministério, do trabalho de língua portuguesa. É ano de expansão. Sabe por quê? Porque o poder de Deus repousa sobre as nossas vidas. E eu quero dizer para você, terra, produza erva em nome de Jesus. Produza. Isso não será um ano de esterilidade, não. Esse ano será um ano frutífero na sua vida. Grandes coisas irão se manifestar. Deus estará trazendo a existência. Deus estará falando ao teu coração e confirmando no teu coração coisas que ainda você não percebeu, mas está aí dentro de você. Deus vai te usar. Deus quer te usar. Deus irá fazer grandes coisas através da sua vida. Ano de expansão, como nunca antes aconteceu. Sabe por quê? Porque talvez Deus ainda não bradou, mas Deus essa noite está bradando na sua vida. Terra, produza. Terra, produza. Terra, dê o seu fruto. Dê o seu fruto. Traga a manifestação. Irmão, Deus não faz nada por acaso. Você acha que Deus, Você acha que Deus o agraciaria com dons, talentos, várias habilidades, para que isso ficasse enterrado? Você acha que Deus enriqueceu a terra com a capacidade de produzir ervas, frutas, à toa? Para que ele ficasse escondido na terra? Não. Da mesma forma que Deus colocou e ele habilitou a terra de produzir frutos com uma finalidade, de servir de mantimento para o homem,
Deus colocou algo em você que servirá de mantimento espiritual para outras pessoas. Será bênção na sua vida. E na bênção na vida de muitas outras pessoas. Deus não faz nada por acaso. Deus não te abençoou, te habilitou. E continuará te habilitando, te abençoando. Por acaso, à toa. Só simplesmente para você dizer, eu estou abençoado. Não, não, não. Deus, Ele quer que você seja abençoado, mas também que você seja uma bênção. Amém. Nós fomos chamados para ser uma bênção. Irmãos, e eu quero concluir nessa noite perguntando para você, você está ouvindo Deus falar contigo? Qual voz você tem escutado nesses últimos dias? A verdade que liberta ou a mentira que te destrói? Como estão os teus ouvidos concernente àquilo que Deus Ele declara ao teu respeito? Está na hora de você, e só você pode fazer, dizer um basta para o teu passado. Dizer um basta para o inimigo da tua alma. E dizer ao Espírito Santo de Deus, cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim, Senhor. Me dê ouvidos atentos para ouvir a tua voz, coração para obedecer o teu querer. Sabe, muitas vezes Deus fala coisa que nós realmente trememos, balançamos e perguntamos, quem eu? Eu? Olhamos para nossas limitações, mas sabe uma coisa, eu jamais estaria nesse púlpito se eu olhasse para as minhas limitações. Eu jamais estaria nesse púlpito. Eu jamais assumiria uma igreja. Eu jamais pastorearia Long Branch, como pastoreei por 6 anos, se eu olhasse para as minhas limitações, para as minhas condições, ou para a minha capacidade. Mas quando Deus falou comigo, vai, eu fui. E o que falta muitas vezes na nossa vida é um pouquinho de coragem, de fé. Porque o Deus que manda Noé construir a arca, Ele provê tudo aquilo que Noé vai precisar para construir a arca. Deus não é aquele que fala, ei Noé, vá lá construir a arca e agora se vira. Do começo ao fim Deus te sustenta. Do começo ao fim Deus te ajuda. Do começo ao fim Deus Ele te guarda e vai suprir tudo aquilo que você precisar. O Espírito Santo colocará nos nossos lábios o que nós deveremos falar. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a se colocar de pé. É tempo de fluir no poder de Deus. É tempo de fluir na unção de Deus. É tempo de você romper os limites que tem te segurado, limitado, ditado a regras na sua vida. É tempo de você se lançar no sobrenatural e dizer, Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu creio na Tua verdade. Eu creio no Teu poder, Senhor. Eu creio nas Tuas promessas. Eu creio na herança que está reservada. Eu creio no poder do Espírito Santo que se move e habita nas nossas vidas. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos neste momento e você vai falar com o Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos neste momento e começa a falar com o Senhor. Peça para o Espírito Santo de Deus eliminar da tua mente tudo aquilo que é contrário com a vontade de Deus. Peça para o Espírito Santo começar a ministrar no teu coração, confirmando as promessas, a verdade que Ele declarou uma vez na sua vida. Peça para Ele falar, confirmar no teu coração, Espírito Santo, confirma. E da mesma forma, Espírito Santo elimina tudo aquilo que é contrário à tua vontade, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para a minha vida. Fecha os teus olhos, esse momento é você e Deus. Esse é o momento entre você e Deus. Esse momento é particular, é você e Deus. Abra o teu coração para Ele nessa noite. Fale com Ele, Ele vai falar com você, Ele está falando com você. Diga para o teu passado, chega. A minha vida está em Cristo. Sou nova criatura. Sou povo escolhido. Deus
está sobre mim. Feche seus olhos, fale com o Senhor nessa noite, ore. Hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura, hoje é noite de restauração. Hoje é noite de renovo neste lugar. É noite de milagres. Deus não te trouxe aqui por acaso. Você precisava ouvir essa palavra, porque o ano de 2015 promete. Ano 2015 é ano de expansão, ano de crescimento, ano de milagres. Os planos de Deus, eles não mudaram concernente à tua vida. Feche os teus olhos, fala com o Senhor nessa noite. Continue orando. Abre o teu coração para Ele. Os planos de Deus não mudaram concernente à sua vida. Oh, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus que nos sonda, que nos conhece, que sabe o nosso caminhar, que sabe o nosso levantar, o nosso deitar, aonde for, que nada está oculto diante dos seus olhos, que conhece as nossas certezas e as nossas inseguranças, os nossos medos. Nessa noite, Senhor, os nossos corações estão abertos diante de Ti. Sim, Deus, todos nós abrimos nosso coração e pedimos que nessa noite o Senhor venha assim confirmar as Tuas promessas, venha confirmar o Teu propósito, venha inundar, ó Deus, o nosso ser com o Teu amor, venha renovar aquele que há muito tempo não sente a presença do Teu Espírito, venha renovar aquele que por algum motivo se encontra desacreditado, que por algum motivo acha no seu coração que o Senhor está com raiva dessa pessoa. Derrama o Teu amor sobre nós nessa noite, Senhor. Que Teu Espírito venha ter liberdade para se mover nessa noite nas nossas vidas. Que o Senhor venha confirmar nos nossos corações, ó Deus, a esperança da glória. O poder de Deus que repousa sobre as nossas vidas. A autoridade que repousa sobre a vida da igreja. A habilitação, a capacidade de Deus sobrenatural para operar milagres, para realizar os seus propósitos, para ser um canal de bênção dentro dos seus lares, na vida das suas famílias, no trabalho, aonde elas forem, Senhor. Sim, Deus, renova, confirma. Adora o Senhor nessa noite. Eu vou permanecer
sabe? Tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você. Seu amor me chama. Deixa na cruz. Não carregue sobre os teus ombros um fardo que não traz nenhum benefício. Confie no amor. Deixe na cruz e flua no amor de Deus. Deus te criou com capacidade de multiplicar, de frutificar, de crescer, de expandir, de ir muito além. Hoje está iniciando um novo caminho. Hoje nós estamos iniciando um novo caminho, um caminho de milagres. Pelo poder de Deus, pelo amor de Deus, na unção do Espírito Santo de Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado, olha nos olhos dela e diz assim: eu vou avançar. No sobrenatural de Deus. Vira, fala com convicção: eu vou avançar. No sobrenatural de Deus. Porque maior é o que está em mim do que está no mundo. Maior é a verdade de Deus ao meu respeito, ao teu respeito, do que o mundo, o diabo, o inferno tem declarado contra as nossas vidas. Vamos dar.